algo ao meu espírito. Tremendo, né? Você falou assim comigo: o que você está disposto a fazer para receber um milagre? Tremendo. Glória a Deus é tremendo. O que você está disposto a fazer para receber o seu milagre? Segundo Reis, capítulo 5 é a palavra de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Reis, segundo livro de Reis, no seu capítulo 5, é a mensagem que o Senhor quer trazer para nós. E eu te pergunto mais uma vez: o que você está disposto a fazer para receber o seu milagre, a sua mudança, aquilo que você precisa? Louvado seja Deus. Segundo Reis 5 diz: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, veja que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Louvado seja Deus. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, parou na porta de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e falaram, disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Louvado seja Deus. Senhor, nós te adoramos e te exaltamos, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor é Deus conosco, de revelação. Tu és Deus, Senhor, de força, de ânimo, de restauração. Senhor, nós te adoramos e exaltamos a beleza da tua santidade. Fica conosco nessa noite, Senhor. Toma minha boca como instrumento do Senhor. O Senhor sabe que eu não tenho nada de mim, Pai. Se do alto o Senhor me trouxer, traz, Pai, a palavra revelada, palavra rema. Fala conosco, Senhor. Estabelece o seu querer, a sua vontade no nosso coração, Pai. Ah, Deus, vinga essa palavra em nós, meu Senhor, que ela crie raízes profundas, Pai, que nós possamos ter entendimento, Pai, daquilo que o Senhor quer de nós, meu Senhor. Nada é impossível para o Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte, é verdade, Pai. Abençoa a nossa vida, abençoa cada um que está aqui, Senhor, cada um que está assistindo, cada um, meu Senhor, que está conosco, em nome de Jesus, Pai. Fala aos nossos corações, nós precisamos de Ti. Repreende todo o mal, joga por terra toda incredulidade, joga por terra todo desânimo, tudo que faz com que a gente venha, Senhor, a Deus, se afastar dos seus propósitos, em nome de Jesus, e cumpre o Teu querer na nossa vida. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Irmão, Deus me deu essa palavra aqui,
gente vem com uma palavra no coração, e eu vim com uma palavra para ministrar, mas chegou aqui, o Senhor falou assim comigo, né? Vou repetir o que eu falei no início da mensagem. O que você está disposto a fazer para receber o seu milagre? E o Senhor me lembrou essa palavra de Naamã. Irmãos, a palavra diz que Naamã era um homem poderoso, era um homem conhecido, era um homem respeitado, era um homem honrado, era um homem a qual as pessoas até gostavam dele. Ele era, né, chefe, a Bíblia diz aqui, do exército das tropas da Síria. A Síria era um povo inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para a vida de Naamã. Naamã tinha tudo, ele tinha riqueza, ele tinha status, ele tinha a posição ali, né, social, ele tinha respeito das pessoas, mas ele tinha lepra. E ele ia morrer, irmãos. A lepra era uma doença naquela época que ela matava. A lepra era uma doença que fazia com que a pessoa tivesse que se isolar da sociedade, largar a sua função, né? Porque ele não podia ser mais chefe do exército sendo leproso. Ele ficou leproso, então a tendência seria ele sair daquela posição, a tendência seria ele se isolar e no final ele morreria, irmãos. Mas graças a Deus que sempre o Senhor coloca um homem e uma mulher de Deus no nosso caminho. Louvado seja Deus, porque o Senhor não desampara a gente. Quando Deus quer trabalhar numa vida, Ele coloca um homem de Deus, uma mulher de Deus no caminho dessa pessoa. E tinha uma menina, uma serva, trabalhando na casa de Naamã, que era mulher de Deus, era uma menina de Deus, uma menina do ensinamento, uma menina que sabia que o Senhor era Deus do impossível, uma menina que sabia que Deus podia fazer mudar a história, curar a lepra, era fichinha para Deus, Deus podia fazer tudo. Tinha uma menina na casa dele, imagina, irmãos, Deus preparou uma pessoa crente, né, uma pessoa serva de Deus, para estar dentro da casa de Naamã, que era, digamos assim, né, chefe do exército da Síria, que era inimigo do povo de Deus. Mas Deus é misericordioso, glória a Deus, Deus é bondoso. Deus quer salvar almas, Deus quer libertar cativos, Deus quer trabalhar nos corações. Ele não trabalha só no nosso coração que está dentro da igreja, não. Ele trabalha em vidas que estão aí fora, precisando de socorro. Naamã era uma pessoa que precisava de purificação, dentro e fora. Uma libertação, uma cura, uma restauração. E a palavra diz que essa menina foi como instrumento de Deus. Ela falou para a senhora, né, para a mulher de Naamã, se Naamã estivesse lá na Síria, lá tem um homem de Deus que poderia curar ele, que poderia orar por ele, que poderia fazer alguma coisa por ele. Ela foi um instrumento, irmãos, para direcionar para onde Naamã precisava ir. Eu e você, nós temos que ser instrumentos na vida de pessoas, para direcionar elas para onde elas têm que ir, para Jesus, né, para a casa de Deus, para a presença de Deus. A gente tem que ser essa ferramenta, esse instrumento. Nós não podemos ver situações e ficarmos calados. A gente tem que falar, olha, há um Deus de Israel, todo-poderoso, é o meu Deus, é o Deus que abre portas, é o Deus que abre o mar, é o Deus que derruba os gigantes, as barreiras, é o Deus que dá visão ao cego, é o Deus que levanta o paralítico, o morto. Esse Deus pode te curar, te libertar, te salvar, te restaurar. Nós temos que ser boca de Deus ainda nesse tempo. Louvado seja Deus. E a palavra diz, irmãos, que Naamã, quando ouviu isso, ele enviou cartas para o rei de Israel. E aqui eu chamo sua atenção, irmão, numa coisa interessante. Quando o rei de Israel lê aquela carta, na carta estava escrito, né, que ele tinha um servo ali, Naamã. Eu vou enviar, né, Naamã, da sua presença, para você restaurar ele da lepra. O rei de Israel, ele falou o quê? Vocês estão querendo se levantar contra mim. Como que eu vou curar um homem de lepra? Eu sou Deus? Irmão, homem de Deus, a mulher de Deus, ele fala, vamos orar. Aleluia! Vamos orar e Deus vai fazer. Vamos orar e Deus vai trabalhar. Vamos orar e essas cadeias vão quebrar. O homem ou a mulher de Deus, irmão, não teme. Quando é colocado diante de nós alguém, a gente tem que ter ousadia no Espírito. O rei de Israel era rei de Israel, mas ele falou, quem sou eu? Não posso, não vou fazer. Será que eu sou Deus? Ele ficou com medo, irmão. Ele ficou com medo, ele não cria. Mas aí Eliseu, irmão, ouvindo falar, porque a Bíblia diz que tem profeta, ainda existem profetas nesse
tempo, louvado seja Deus. Eu sou profeta de Deus, você é profeta de Deus, nós somos boca de Deus aqui na terra, a gente não pode se calar. Aqui tinha um homem chamado Eliseu e a Bíblia diz que ele era homem de Deus. A Bíblia refere a ele como homem de Deus. O que é um homem de Deus, irmão? É alguém que ora e o céu se abre, louvado seja Deus. É alguém que ora e as cadeias se quebram. Porque Deus respalda o homem de Deus. Deus respalda a mulher de Deus. Quem tem fé, irmão, a gente tem que ter fé nesses dias. Tem que ter fé para profetizar a vitória. Da nossa boca tem que sair bênção. Da nossa boca tem que sair, irmãos, a vitória do povo. A nossa boca tem que sair que Deus faz, que Deus é, que Deus pode. Louvado seja Deus. E Eliseu ele fala, deixa vir a mim que eles vão saber que é um profeta em Israel. O homem de Deus, irmãos, ele fala, deixa esse homem aí na mão vir a mim. Porque ele vai saber que é um profeta em Israel. Que ousadia, que coragem. A gente tem que ser assim, irmãos. Deixa vir a mim. Deixa vir a mim. E vamos saber que há um homem de Deus e uma mulher de Deus aqui. Irmãos, a Bíblia diz, então Eliseu, Naamã, né, chegou e parou na porta da casa de Eliseu. Irmão, olha só, imagina a cena, Naamã, todo poderoso, chefe do exército, respeitado, né, cheio de patentes. Agora ele para na frente da casa de Eliseu, que era o profeta, o homem de Deus. E quando ele chega lá, Eliseu nem vai lá falar com ele, irmãos. Eliseu manda mensagem. Eliseu manda um mensageiro falando assim, vai, se lava 7 vezes no Jordão e a sua carne ficará purificada. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Irmãos, Naamã se sentiu ofendido com essa palavra. A Bíblia diz que ele se indignou, ele ficou com raiva. E ele se foi. Quase que ele perde a bênção. E hoje em dia não é diferente. Muitas vezes Deus está mandando uma direção, faz isso, faz aquilo, e as pessoas, como não alisam o seu ego, como não é o que você realmente queria, às vezes vocês viram as costas para o Senhor, às vezes viram as costas e falam, não quero fazer, não é isso, não é isso que eu pensei, que eu sonhei, que eu determinei. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa, a Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso. O que você pensa, o que você acha, não tem sentido diante do que Deus manda ao nosso respeito. Se o Senhor está falando, vai no Jordão e se lava 7 vezes e você vai ficar purificado, é no Jordão que você tem vitória. Se o Senhor está falando, irmãos, Deus dá direcionamento. Sabe por que as pessoas não aprendem, muitas vezes não recebem? Porque elas não obedecem o direcionamento de Deus. Porque muitas vezes é diferente daquilo que você quis. Sonhou, esperou, imaginou. Deus dá direcionamento, irmão. Tudo tem propósito. Eu não consigo, pensar na minha vida sem pensar nisso. Tudo tem um propósito. Nada é em vão. Cada processo é um propósito. Cada degrau é um propósito. Se é para nadar no Jordão, se é para mergulhar no Jordão, há um propósito. Se fosse para ir entrar em outro rio, haveria um outro propósito. Deus não faz nada sem propósito na sua vida. Você tem que crer, irmão. Servir a Deus é servir por fim, não por vista, mas por fé. Você não tem que servir pelo que você está vendo, pelo que a gente vê. Não, nós servimos pelo que nós cremos, pelo que Ele falou, por quem Ele é, pelas promessas que Ele já fez na nossa vida. É por fé e não por vista. Mas Naamã, ele sai dali, a Bíblia diz no versículo 11, que ele sai da porta da casa de Eliseu, indignado, com raiva. Ele estava indo embora, perdendo a bênção, ele ia continuar leproso, doente. Ele ia, irmãos, só ladeira abaixo. Ladeira abaixo, ele entendeu? Ele ia só ladeira abaixo, por quê? Porque ele era leproso, a lepra não ia retroceder. Deus queria trabalhar naquela vida. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus quer trabalhar na sua vida, irmãos, se você não fizer o que Deus quer, a direção que Ele está mandando, você vai ficar rodando em círculo e não vai receber sua vitória. Porque a Bíblia vai me dizer que o povo de Israel está ali saindo do Egito. Deus deu a libertação, Deus tirou eles com mão forte, mas aí o Senhor queria tratar eles no deserto. Por que tratar
matar, pastora? Porque era um povo que não tinha fé. Era um povo que viveu muitos anos na escravidão. Era um povo que viveu muitos anos sem clamar a Deus. Então, o Senhor quer tratar a fé daquele povo. E a palavra diz que o Senhor, né, manda carne, manda água, supre as necessidades, trabalha ali a favor deles. E o povo está sempre murmurando, reclamando. E Deus, irmãos, fez eles ficarem andando em círculo no deserto 40 anos. Por causa de quê? Da desobediência. Deixa eu falar para você de novo. Se você não fizer o que Deus tem direcionado para a sua vida, você vai ficar andando em círculos até você cumprir os propósitos que o Senhor tem para você. Muitas vezes a gente anda em círculos porque a gente não está entendendo aquilo que Deus está mandando fazer. E sabe por que a gente não entende? Porque nós não oramos, porque nós não clamamos, porque nós não nos prostramos, não nos submetemos à vontade do Senhor. Nós queremos fazer o que a gente acha. E a palavra diz, irmãos, que Naamã estava desse jeito. Naamã estava fazendo o que ele achava, do jeito que ele achava que era certo. Eu vou embora. Esse profeta, né? Como é que pode? Eu sou Naamã. E daí, irmão? Diante de Deus nós somos pequenos e falhos. É como diz a palavra, né? Nós somos o vaso de barro. Ele é o oleiro. Mas é tão tremendo que o tesouro precioso está dentro de nós, que é o Espírito de Deus, né? A gente é vaso de barro, mas o Senhor escolheu estar dentro de nós através do seu Espírito. Louvado seja Deus. E Naamã está indo embora. E aí a palavra, irmão, graças a Deus que o Senhor coloca pessoas na nossa vida sempre, no nosso caminho. Deus queria tanto trabalhar na vida de Naamã, Deus queria tanto curar, fazer o extraordinário, né? Mostrar que Ele era poderoso. Que o Senhor, além de colocar a menina dentro da casa de Naamã, além de colocar Eliseu no caminho de Naamã, ainda tinha 2 servos de Naamã ali, que foram instrumentos para a vida dele. A palavra vai dizer que Naamã saiu indignado dali da casa de Eliseu e falou: será que Abana, Farpar, não são rios mais limpos, melhores? Eu não podia entrar lá, mergulhar e ficar curado? Por que tem São Jordão? Porque Deus mandou. Se Deus mandou, tem que ser o Jordão, irmãos. Se Deus mandou, tem que ser o deserto. Se Deus mandou, tem que entrar no mar. O que Deus mandar, tem que fazer, porque Ele garante. Louvado seja Deus. Tem que crer no tratamento de Deus. Tem que crer no trabalhar de Deus, naquilo que Ele está fazendo, da forma que Ele está fazendo. Tem que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Tem que entender que o Senhor inclina os corações, trabalha no tempo para dar vitória para mim e para você. É engraçado, irmão, quando eu prego essa palavra, eu fico imaginando, né? Às vezes a gente vai no médico, está lá sentindo uma dor, vai no médico, o médico receita lá um bocado de remédio. Você não compra o remédio? Você não confia na boca do médico? Quem dirá quando Deus fala para você, faz dessa forma? Deus sabe o que está fazendo, irmão, quando Ele te direciona. Se você escuta os médicos, as pessoas, os humanos que falham, escutam o Senhor, irmãos. Porque o Senhor é Deus poderoso e só tem o melhor. A Bíblia diz que os pensamentos dele são de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Jeremias capítulo 29 vai dizer isso para nós. Ele tem esses pensamentos para nós. Diz a palavra também, irmão, que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável para a nossa vida. Então Deus não erra. Se Ele mandou mergulhar no Jordão, era o Jordão que tinha que ser mergulhado. Sabe por quê? Porque Deus queria tratar coisas na vida de Naamã. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele não quer fazer só aquele milagre. Ele quer tratar dentro de nós, irmãos. Às vezes Ele quer tratar o orgulho, às vezes Ele quer tratar a soberba, às vezes Ele quer tratar, né, a incredulidade. Ele sempre quer tratar. Por quê? Porque a cura que Deus quer primeiro é a cura da sua alma. Primeiro a gente tem que ser curado dentro, para depois nós ajudarmos as outros. Louvado seja Deus. E a palavra diz: então chegaram-se a ele os seus servos e falaram: meu pai, se o profeta te falasse uma coisa grande, você não ia fazer? Os servos de Naamã foram boca de Deus na vida dele naquele momento. Ou o meu pai, né, um sinal de respeito com a autoridade que Naamã tinha sobre eles. Se Eliseu mandasse você fazer uma coisa grande, você não faria? Aí Naamã, né, pensou, raciocinou, analisou a situação. Sim, eu faria. Então
de volta para o prumo, para o centro da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Porque a gente está sempre indo, né, para caminhos que são muitas vezes fora da posição, fora daquilo que Deus quer. Mas o Senhor é bom, misericordioso e te ama de tal maneira que Ele não abre mão da sua vida, não abre mão da minha vida. Então Ele vai estar sempre colocando na nossa caminhada pessoas que vão nos aconselhar a voltar para o centro da vontade, a estar no prumo, né? A estar ali fazendo aquilo que Deus mandou. Escute, irmãos. Todas as pessoas que te levarem para cumprir o querer de Deus, elas são bênção na sua vida. Porque às vezes a gente tem pessoas na nossa casa, na nossa família, ou no meio dos nossos amigos, que nos aconselham a abandonar, a desanimar. Ah, não está dando certo, desiste, para com isso. Mas irmãos, também tem homens e mulheres que o Senhor vai colocar no nosso caminho e vai falar, não para não, Deus tem o melhor, Deus vai fazer, Deus está fazendo, olha, observa aquilo que o Senhor está fazendo, grandes coisas o Senhor está fazendo por você. E aí a gente observa e a gente presta atenção, e essas pessoas usadas por Deus, elas nos trazem de volta para a posição que a gente nunca devia ter saído. Então Naamã, irmãos, ele escuta aqueles servos que diziam, meu pai, se ele pedisse qualquer coisa grande, o Senhor faria. Então vai lá e mergulha no Jordão. Eles estão aconselhando Naamã, irmãos. Eles estão sendo instrumentos, eles estão sendo usados. E Naamã pega e obedece, escuta. Naamã, ele, sabe, cai a ficha. Irmãos, a gente tem que cair a ficha em nós. Para onde a gente está caminhando? O que a gente está querendo? Foi a pergunta que eu fiz aqui no início. O que você está disposto a fazer para receber de Deus aquilo que você precisa? O que você está disposto a renunciar para receber de Deus o seu milagre? Naamã precisava renunciar àquela soberba dele e descer as águas do Jordão, louvado seja Deus. Naamã precisava, meu irmão. E às vezes eu e você precisamos deixar muitas coisas, renunciar muitas coisas. O nosso eu, o nosso achismo, eu acho, eu penso. Irmão, quem sabe a sua vida é o Senhor. Quem sabe o que é melhor para você, Deus. A gente tem a tendência a querer voltar atrás e desistir, a parar, a desanimar, a se frustrar. A gente, irmãos, o ser humano é terrível, porque a gente tem a opção de avançar, mas muitas vezes nós queremos retroceder. Nós temos a visão, né, de pensar positivamente, Deus vai fazer, mas muitas vezes nós pensamos negativamente, não está dando certo. Irmão, eu te convido nessa noite a ver com os olhos da fé, a ver com os olhos de Deus. Olha o que o Senhor já fez na sua vida. Olha tudo que Deus já trabalhou. Olha como Ele está fazendo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E a palavra diz que então desceu e mergulhou no Jordão, louvado seja Deus. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmão, ele desceu, ele obedeceu, ele fez, e quando ele fez, eu fico imaginando Naamã descendo uma vez e subindo e nada acontecendo. Aí ele mergulhava a segunda vez, quando ele subia, nada acontecia. Na terceira vez, sabe por quê, irmão? Deus estava trabalhando na fé, Deus estava trabalhando dentro, no interior de Naamã. Eu imagino ele subindo ali, descendo, mergulhando, descendo aquelas águas 6 vezes. E na 7ª vez, ele desce, ele mergulha. E quando ele sobe, irmãos, ele sobe diferente, louvado seja Deus. Ele está curado, ele está restaurado, ele está mudado. A carne dele está como a de um menino, louvado seja Deus. Quando ele sobe na 7ª vez, significando que ele cumprindo a vontade de Deus, ele é restaurado, ele é transformado. Só que na 7ª vez, não era só a carne dele que estava sendo restaurada. Dentro de Naamã, algo novo aconteceu. Dentro de Naamã, coisas foram transformadas, foram mudadas de posição, prioridades foram invertidas, porque Deus trabalhou dentro dele, irmãos. Tudo que Deus está fazendo na sua vida tem um propósito. Ele está trabalhando dentro de você, Ele está trabalhando no seu interior, Ele está trabalhando em coisas que precisam ser modificadas para que Ele reine na sua vida. Aleluia. E a gente tem que entender isso. Glória. Por que é tão difícil, irmão?
fez tantas coisas. A palavra diz, irmãos, depois que ele levanta, voltou ao homem de Deus. Depois que ele é curado, ele volta aqui a Eliseu. A primeira vez que Eliseu fala com ele volta, ele sai da casa de Eliseu com raiva, lembra? Indignado, porque Eliseu só mandou mensagem. Eliseu não foi lá falar com ele. Eliseu, né? Porque Deus estava trabalhando, irmão. Não é soberba de Eliseu, não. Profeta, homem de Deus, mulher de Deus, ouve a voz do Senhor. Não faz a vontade dos homens, louvado seja Deus. Não é como você quer, não é como você espera, é como Deus quer fazer na sua vida. E Eliseu não foi porque Deus falou para ele não ir. Com certeza, irmão. Porque o homem de Deus escuta a voz do céu, não escuta a voz da terra. Louvado seja Deus. Meu Deus. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E veio e pôs-se diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Louvado seja Deus. Naamã teve que reconhecer que não há um outro Deus além do nosso Deus. Louvado seja Deus. Naamã teve que reconhecer que em toda a terra não há um Deus como o Deus de Israel, como um Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. Irmão, você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que diante dele todo joelho terá que se dobrar, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que cale-se diante dele toda a terra. Ele é o Todo-Poderoso, ele move os céus, a terra, irmão. Ele faz o mar se acalmar, ele inclina corações, ele faz, desfaz, ele levanta, ele abate. Ele é Deus, aleluia! Deus é tremendo. E Naamã teve que falar isso, Naamã teve que falar: eu reconheço, eu entendo que em toda a terra não há um Deus senão o Deus de Israel. É tão poderoso isso, irmão. É tão poderoso. As pessoas têm que reconhecer quão grande é o nosso Deus, quão grandes coisas Ele faz. Por isso que às vezes é necessário ser trabalhado dessa forma. Por que não podia mergulhar em Abana, em Farpã, em outros rios que tinham por ali? Porque Deus queria que fosse no Jordão, irmão. Porque Deus queria tratar dentro. Naamã precisava de um tratamento de Deus. Louvado seja Deus. E aí ele chega lá e fala para o Eliseu: toma uma bênção aqui, ó. Eu vim te abençoar, porque você me curou. Glória a Deus. Porque você me direcionou, né? Porém, Eliseu falou: vive o Senhor em cuja presença estou, que eu não quero, não a tomarei. E ele ficou insistindo, né? Para que ele fosse: não, toma aqui, recebe aqui. Eliseu falou: não, fique em paz, Deus te abençoe. Louvado seja Deus, irmãos. E é interessante porque eu vejo aqui um homem que, por todo o poder que ele tinha, toda a autoridade que foi dada para ele, Naamã, né? Ele teve que descer, irmão. Ele teve que descer. Às vezes a gente vê, né, irmãos, tantas pessoas tão cheias de si, achando isso, eu sou, eu posso. Irmão, todo mundo tem que descer diante da presença de Deus. Todo mundo tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará, diz a palavra. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, irmãos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A gente é pequeno, nós somos falhos, mas Ele escolheu estar em nós, habitar em nós, amar a nossa vida. Ele escolheu, irmãos, a Bíblia diz que não foi a gente que escolheu Deus. Deus te escolheu. Naamã, irmãos, estava lá na Síria. Ele era o chefe do exército. Mas Deus queria se revelar para ele, irmãos. Deus quer se revelar para você. Deus quer se revelar para muitas pessoas. Seja instrumento de Deus, seja ferramenta de Deus, irmão. Não abra mão na sua vida de ser o instrumento do Senhor, aonde você for. Eu não sei, eu não consigo entender quando uma pessoa serve a Deus e ela não fala em nome de
e ela não dá testemunho de quem é Deus. Eu não consigo entender, irmão. De verdade, eu não consigo. Porque se o Senhor te chamou, a gente tem que ser boca dele na terra. Profetas do Senhor, Deus está buscando aqueles que ainda estão tampando as brechas. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, Ele está procurando os que estão tampando as brechas. Lá nos Salmos, irmão, se não for a minha memória, 101, versículo 6, diz que o Senhor procura os fiéis dessa terra para que estejam com Ele. O que anda no caminho reto, esse lhe servirá. Está escrito, irmão. Deus está procurando. João capítulo 4 diz: eu procuro os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando, irmão. Pessoas que queiram ser usados, pessoas que queiram ser instrumento. A menina, irmão, simples, né? Ela estava trabalhando na casa de Naamã, mas ela se deixou, né? Ser instrumento, ela teve disposição. Ela não podia ter ficado calada, irmão. Ela podia ter se omitido. Porque quando você fica calado, você está omitindo que você é servo do Senhor. Você está omitindo uma libertação para alguém. Você está impedindo que o milagre chegue na vida de uma pessoa. Aquela menina, eu estou voltando aqui só para você lembrar e a gente já vai encerrar. A menina que trabalhava na casa de Naamã, serva da esposa de Naamã, ela podia ter ficado na dela, não falado nada. Mas ela não conseguiu, irmão, porque ela estava disponível. Esteja disponível. Está trabalhando? Esteja disponível. Está estudando? Esteja disponível. Está no meio da sua parentela, sua vizinhança? Esteja disponível. O que está disponível para você? Está disponível. É você estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. E quando for perguntado o motivo da sua fé, louvado seja Deus, você tem boca para dizer: eu sirvo um Deus que pode te curar. Eu sirvo um Deus que pode abrir uma porta de emprego para você e mudar a história da sua casa. Eu sirvo um Deus que pode restaurar o seu lar, o seu casamento. Eu sirvo um Deus que pode tirar os seus filhos das drogas. Eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Esteja disponível, irmão. Amém. Esteja disponível. Porque através daquela menina começou, né, esse milagre na vida de Naamã. Porque um planta, um rega e Deus dá o crescimento. Um planta, um rega e Deus dá o crescimento. Onde você for, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Aonde você for, você tem que ser instrumento de Deus para a vida de alguém que o Senhor vai colocar na sua caminhada. Entendeu, irmão? Tem pessoas querendo ser curadas e precisando de cura. Tem pessoas precisando de libertação. Tem pessoas precisando de restauração. E o Senhor quer usar a mim e a você. Não se oculte. Fale a verdade, irmão. Mesmo no meio de uma geração incrédula, fale a verdade. Fale aquilo que o Senhor mandar. Seja direcionado pelo Espírito de Deus. Grandes coisas o Senhor fará. Amém? Vamos orar, fique de pé. Eu quero que você apresente diante de Deus agora na sua vida. E aonde você se encaixou nessa mensagem, você vai apresentar. Se você está como uma menina serva de Naamã, se apresente aí para o Senhor. Se você está como Naamã, precisando de algum milagre, o que eu te pergunto? Você que precisa de um milagre, eu pergunto para você: o que você está disposto a fazer pelo seu milagre? Naamã teve que descer 7 vezes no Jordão. Foi isso que ele teve que fazer para ele receber o milagre dele. A mudança de vida, irmão. Uma nova vida, na verdade, porque ele ia morrer, né? Então ele recebeu uma nova vida descendo o Jordão. E você, o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a renunciar? Para que você conquiste tudo aquilo que Deus falou para a sua vida. Para, irmão, de querer fazer a sua vontade, o seu querer, faz o cumpre o querer de Deus. E grandes coisas Ele fará. Em nome de Jesus, vamos orar, Senhor. Nós te oramos e te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Deus. O Senhor é tremendo, Senhor, o Senhor é poderoso, Pai. Meu Deus, nós nos constrangemos e constrange diante da tua presença, Pai. A sua presença constrange a nossa vida, Senhor. Porque o Senhor é tão grande, o Senhor é tão maravilhoso, Pai. O Senhor é tão poderoso, Senhor. E mesmo assim, Pai, o Senhor cuida, o Senhor se preocupa com cada um, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus. Ajuda, Senhor. Ajuda, Pai amado, a viver, Senhor, a sua palavra. Ajuda, meu Senhor, para todos que
escutando, meu Pai. Todos que estão aqui, Senhor, a ouvirem, a obedecerem o seu chamado, meu Deus, que nós possamos instrumentos e ferramentas do Senhor onde nós somos, Pai. Que a gente não venha se ocultar, Pai, mas que nós possamos proclamar o Teu Evangelho, proclamar, Senhor, o Teu poder, o Teu milagre, Senhor, da glória. Ah, Deus, todos que estão como na mão, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, liberta os cativos, oprimidos, a visão, cegos, meu Pai, restaura, meu Senhor, agora, aqueles que estão com o coração ferido, machucado, Pai, só o Senhor pode, meu Deus, Tu pode todas as coisas, Senhor, eu sei, Pai, que agindo o Senhor, aleluia, ninguém impedirá, meu Pai. Abençoa todos os profetas dessa terra, Senhor, todos os ungidos do Senhor, Pai, todos que estão aí, meu Deus, declarando o Seu nome, a Sua vontade, o Seu querer. Abençoe e guarda, Pai, os Seus servos, as Suas servas, Pai, genuínos, verdadeiros, como Eliseu, meu Pai, ainda se encontra, verdadeiros, meu Pai, profetas, homens e mulheres de Deus. Guarda, Senhor, e continua usando essa terra, Pai, em nome de Jesus, é o que nós oramos e Te agradecemos. Continua conosco, repreende todo mal, joga por terra todo levante, Pai. Ah, Deus, continua trabalhando na nossa vida, porque nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Deus é bom e a misericórdia dura para sempre. Amém. Ele é fiel. Glória a Deus. Amém. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é soberano. Ele é